Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar a nossa meditação de hoje fazendo uma leitura bíblica. Eu quero convidar você a ler comigo o livro do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 26, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 39 ao 44. Versículo 39 diz assim: E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. O texto fala da crucificação de Jesus. O texto ele nos leva há muito tempo atrás a uma condição, a uma situação, talvez para nós impensável, de que alguém possa suportar esse tipo de afronta, esse tipo de provocação. Nós vivemos hoje, nós estamos em metade do ano de 2020. As antenas de sinal 5G já estão sendo instaladas em muitos países e também chegando ao Brasil. As pessoas hoje não têm tempo para nada. As pessoas hoje, elas têm... tudo é descartável. Não se conserta mais nada. O mecânico de automóveis, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, ele era mecânico. Ele reparava peças, ele construía peças, ele fazia de novo alguma coisa que não se encontrasse numa loja de peças para automóveis. Acabou. O mecânico de automóveis agora, ele detecta o defeito, ele tira a peça com defeito e põe uma peça nova. Ele não conserta mais nada. Ele só faz uma substituição de uma peça defeituosa por uma peça nova. A gente conheceu pessoas que reformavam calçados. Havia muitas oficinas de costura apenas para reparar roupas. Consertava-se roupas, por exemplo. Acabou. Ninguém faz mais isso. Não existe mais isso. Tudo hoje é descartável. É tudo descartável. O que é o problema disso? O problema disso é que também as pessoas se tornaram descartáveis. Então as nossas amizades, elas são descartáveis. Né? A gente tem amigos que a gente gosta deles, mas eles não são insubstituíveis. Eles podem ser substituídos. Colegas de trabalho, empregos são descartáveis. Tudo é descartável. E quando a gente vive nessa dinâmica do descartável, as pessoas elas não se assustam mais quando alguém diz que a outra pessoa ela não tem paciência. Fulano não tem paciência. Fulano é pavio curto. Ele é pavio curto. Não mexe muito com ele não, porque ele é pavio curto. E a vida é assim. É assim que nós levamos as coisas e assim que nós compreendemos o normal. Isso é normal. E por que nós estamos falando disso? Porque a Bíblia nos convida a observarmos uma palavra, é longanimidade. Em muitos e muitos anos eu vi que longanimidade é fruto do Espírito Santo. Mas eu tinha dificuldade e tenho dificuldade de compreender longanimidade. Eu só consigo compreender longanimidade usando o oposto. O oposto é pavio curto. Na linguagem nossa popular, aquela pessoa que estressa à toa e que de repente o humor dela altera. Pavio curto. É o contrário, o oposto de longanimidade. E longanimidade é fruto do Espírito. Olha, nós falamos de coisas passageiras, de coisas temporais.
objetos, coisas, situações. Nós temos que refletir sobre a nossa convivência. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento entre pai e filho, esse relacionamento ele precisa durar. Ele precisa ser mais durável. Não é o que a gente tem visto. A Bíblia ela chega ao extremo de dizer que ainda que uma mãe pudesse desprezar o filho que ama, Deus nunca desprezaria e Deus nunca abandonaria o seu povo. A Bíblia ela fala um absurdo. Ainda que uma mãe pudesse desprezar um filho, na nossa geração é normal. É normal você encontrar uma criança num saco de lixo, num canto qualquer, deixado à própria sorte. É normal. E aí a gente vem então com um cristianismo que propõe longanimidade, um cristianismo que vai propor para nós pavio curto. Nós lemos esse texto da crucificação de Jesus, e Jesus tem um propósito, ele tem determinação de propósito dele. Jesus, aqui no texto que nós lemos, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, Jesus é um homem cheio do Espírito Santo, determinado a cumprir um propósito, e ele diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, eu não tenho mais vontade, a minha vontade é a vontade do meu Pai. Então ele tem essa condição de suportar esse tipo de afronta e continuar no seu propósito. As pessoas vão dizer para ele: você salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo? É porque salvação naquele momento, entendido pelas pessoas, era ele não ir à cruz. Não ir à cruz era a salvação. Só que para Deus a cruz era a salvação. E para mim e para você, a cruz é a única esperança. Você que falou que destrói, que mesmo que alguém derrubasse o templo, você o reedificaria em 3 dias? Desce daí. E se você descer dessa cruz, nós creremos em você. Proposta maravilhosa, sabe para quê? Para fundar uma religião. Jesus é o camarada que desceu da cruz diante de todos. Diante do Império Romano, ele desceu da cruz e nós agora podemos crer nele. Fundaria uma religião maravilhosa. Mas não era isso o propósito de Deus. E Jesus, então, ele vai permanecer no propósito por causa da longanimidade. Por causa de Jesus, naquele momento, ter pavio curto. Tem uma outra passagem bíblica, no capítulo 26 do Mateus, que eles vão estar batendo em Jesus, e alguém vai dar um tapão no rosto dele e vai dizer assim: profetiza aí, Cristo, quem foi que te bateu? Isso chega a doer. 2000 anos depois de que isso aconteceu, eu não vi, não estava lá, não participei daquele movimento inflamado, mas eu conheci uma pessoa que ele dizia que todas as vezes que chegava na Semana Santa, lá na cidade onde ele morava, onde ele mora, passa filmes sobre a vida de Jesus. Quando chega na Semana Santa, mês de março, mês de maio, e lá na cidade dele passa filmes da crucificação de Jesus, a vida de Jesus. E diz ele que ele vê, mesmo tendo visto o filme várias vezes, na hora que chega naquele momento em que eles começam a bater em Jesus, em espancar Jesus, ele tem vontade de entrar na televisão ou na tela do cinema e tirar Jesus daquele sufoco. E ele já está agora beirando 50 anos. E ele tem esse tipo de sentimento. Ele gostaria de proteger Jesus. Hoje nós precisamos proteger a nós mesmos. Se a gente entender isso, se a gente entender um propósito de Deus, se a gente entender um desígnio de Deus, se a gente entender um chamado de Deus, se a gente entender uma missão de Deus, nós não precisamos proteger Jesus. Nós precisamos proteger a nós mesmos. Nós precisamos proteger a nós mesmos dessa condição existencial que faz com que tudo seja transitório, tudo seja passageiro, nada tenha valor, nada seja alguma coisa que edifica, que construa, que traga satisfação pessoal, nada.
tudo é descartável, nós precisamos nos proteger. E uma das formas de nós nos protegermos é nós compreendermos tudo que Deus estabeleceu sobre a vida do homem. Afetividade, carinho com as pessoas, respeito pelas pessoas, respeito pelo ambiente. Onde você esteja, no trabalho, num local público, numa fila de banco, qualquer lugar que você estiver, é preciso que haja respeito. É preciso que haja consideração com as outras pessoas. E aí nós chegamos num estado existencial em que tudo irrita, em que tudo mexe com os nossos sentimentos a ponto de nós não podermos suportar mais nada. E as pessoas elas vão nos dizendo, eu não aguento mais. Mas por que não aguenta mais? Porque a condição existencial não é uma condição existencial moldada pela palavra de Deus e moldada pelo conselho e pelo ensino do Espírito Santo. A gente pode ter estupim curto, pavio curto, a gente pode ter, não tem problema nenhum. O grande mérito de alguém que é desafiado não é ele se irritar com o desafio. O grande mérito de quem é desafiado é ele se conter. É mesmo irritado, é mesmo já com tudo fervilhando, ele poder se conter. Esse é o grande mérito de um indivíduo humano, um indivíduo à imagem e semelhança de Deus. O grande desafio das pessoas é serem diferentes do que são. Naturalmente, fulano ele tem um temperamento muito brando, fulano é muito calmo. Isso é o que você vê. Você não vê dentro dele, você não vê o coração. Deus vê o coração. Deus sabe a intenção antes que ela venha à minha mente. Então é preciso que a gente olhe, não para as pessoas, que nós olhemos para nós e nós pensemos o ponto existencial que nós chegamos, o ponto da história que nós chegamos. Você acredita, por exemplo, que o homem evolui? Você já viu, por acaso, em algum lugar do mundo, falar que os macacos, os orangotangos, eles estão construindo shoppings para que eles tenham um local de se reunir e eles possam desestressar as esposas deles, dando um cartão sem limite para que elas façam compras? Eles evoluíram a esse ponto, os macacos? Você já ouviu falar isso? Que eles evoluíram e estão construindo shoppings? Porque a humanidade evoluiu para isso. A humanidade ela evolui para consumo. Ela resolve todos os seus problemas existenciais, as suas ansiedades, resolve todos os seus problemas de aflição consumindo. E o cristianismo ele vem então na contramão disso. Tem algum problema em consumir? Não, não tem problema nenhum não. Desde que não seja terapia. Terapia de um cristão é comunhão com Deus. Terapia de um cristão é leitura à palavra, leitura bíblica. Terapia de um cristão é comunhão com o Espírito Santo. Então, quando a gente olha e a gente diz, eu não estou suportando mais, que coisa boa. Isso quer dizer que você vai mergulhar ainda mais nas coisas do Senhor, que você vai se entregar ainda mais às coisas do Senhor, que você vai se envolver plenamente com as coisas do Senhor, porque você não está aguentando mais. E aí a gente vai compreender uma fala do Paulo, que ele diz assim, quando eu sou fraco, então eu estou forte. Porque quando eu estou forte, eu me afasto. Me afasto das coisas do Senhor, dos propósitos do Senhor, dos princípios do Senhor, eu me afasto de ser cristão. E quando eu estou fraco, eu cresço. Eu cresço porque eu reconheço a minha limitação e eu reconheço que no caminho que eu estou andando não é o caminho de Deus, não é propósito de Deus, não é missão de Deus. Missão, ela passa a ser muito importante para nós. Porque com a missão, eu compreendo a minha existencialidade.
Aí eu descubro o que eu estou fazendo aqui. Eu descubro por que eu nasci. Eu descubro por que eu ainda existo aqui. E por que a humanidade ainda está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que Jesus não está mais aqui, a não ser se ele estiver em mim. Jesus não está mais aqui, a não ser que ele esteja em você, que precisa testemunhar de Jesus, do cuidado de Jesus. E qual Jesus que nós vamos testemunhar? Um Jesus que frequenta shoppings? Não. Nós vamos testemunhar de um Jesus que foi à cruz. E no momento que ele está ali na cruz, ele desafiado a descer da cruz, abandonar a sua missão, fazer uma obra excelente, um sinal maravilhoso, mas não era a missão dele, não era propósito de Deus na vida dele, não era propósito de Deus na vida dele. Longanimidade, pavio longo, estupim longo, é o que vai nos manter sendo cristãos. É muito fácil hoje abandonar essa coisa, esse chamado. É muito fácil ter uma religião. A religião, ela entende essas coisas. A religião é contemporânea. A religião, ela sabe que todo mundo hoje corre de um lado para o outro. Inclusive citam profecia de Daniel. Os homens correrão de um lado para o outro. É tudo normal? Não é normal, não. É normal para o mundo. É normal para o mundo. Mas as coisas de Deus, elas estão escritas para nos avisar de que a gente não se enquadraria nisso, de que a gente não estaria envolvido nisso, que a nossa existencialidade seria diferente disso. E aí, a gente precisa compreender a necessidade de nós não abandonarmos a nossa vontade de ser de Deus. A nossa missão é ser de Deus. Testemunhar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.